Agora é hora de falar sobre o homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Muita coisa para dizer sobre essa modalidade de homicídio e aparece na sua tela o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que traz um caso de diminuição de pena ou causa de diminuição de pena. O parágrafo 1º diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tenho no homicídio privilegiado uma causa de diminuição de pena que também chamo de minorante. Aliás, é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Por quê? Porque se no plenário do Tribunal do Júri os jurados reconhecerem o homicídio privilegiado, não há possibilidade do juiz negar essa diminuição. A diminuição é de 1/6 a 1/3 e o juiz presidente, ainda que não concorde com a decisão dos jurados reconhecendo o privilégio, deverá o juiz presidente fazer a redução de 1/6 a 1/3. A gente percebe aqui que, embora o Código Penal faça referência a uma causa de diminuição de pena, a gente costuma chamar esse homicídio de homicídio privilegiado, como se aqui tivéssemos um privilégio propriamente. E aí a gente entra numa questão técnica relativa à dosimetria da pena. Eu tenho aqui, tecnicamente, uma causa de diminuição de pena ou um privilégio. E existe diferença entre as duas coisas? Existe diferença entre chamar determinada atenuação da pena de redução de pena e chamar de privilégio. São coisas distintas. Na verdade, apesar de chamarmos esse homicídio de homicídio privilegiado, não há aqui um privilégio. Vinícius, não há privilégio? E você chama isso de homicídio privilegiado? Sim. Vamos entender o porquê. Haveria aqui propriamente um homicídio privilegiado se existisse uma nova escala penal para o delito, isto é, uma nova pena combinada. Se o crime de homicídio ocorrendo nessas circunstâncias aqui, do motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima, se ocorresse nessas circunstâncias e o legislador trouxesse uma pena menor do que a do homicídio simples, por exemplo, uma pena que variasse aqui de 3 a 8 anos de reclusão, hipoteticamente, teríamos propriamente um privilégio, porque o privilégio, de acordo com a teoria da dosimetria da pena, ele traz uma nova escala penal. Agora, o nome de batismo dessa modalidade de homicídio é homicídio privilegiado, havendo, no entanto, uma causa de diminuição de pena em vez de privilégio. Cuidado! Causa de diminuição de pena porque o juiz irá reduzir de 1/6 a 1/3 em razão de uma pena combinada que já é a pena do homicídio simples. O legislador não trouxe uma nova escala penal aqui para o homicídio privilegiado, mas ele usou a escala penal do homicídio simples, que é uma escala que varia de 6 a 20 anos, e procedeu à redução de 1/6 a 1/3. Lembrando a você que o homicídio privilegiado também pode ser qualificado ao mesmo tempo, se a qualificadora for de natureza objetiva. Nessa circunstância, a redução de 1/6 a 1/3 vai ocorrer dentro da escala penal de 12 a 30 anos de reclusão. Então, cuidado. 1/6 a 1/3, se incidir em relação ao homicídio simples, temos a incidência na escala penal de 6 a 20. Se incidir em relação ao homicídio qualificado, na escala penal de 12 a 30 anos. Muito cuidado com isso. Não temos tecnicamente aqui um privilégio, e sim uma causa de redução de pena, causa de diminuição de pena ou uma minorante. É o que a gente tem no artigo 121, parágrafo 1º. E agora a gente vai ver, com detalhes, todas essas circunstâncias que transformam o homicídio num homicídio privilegiado. São 3, você sabe. O motivo de relevante valor social ou moral, ou ainda
o domínio de violenta emoção logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Por que são três? Porque o valor social nós vamos estudar separado do valor moral. São duas coisas distintas. E a terceira circunstância é exatamente o domínio da violenta emoção, que é exatamente um crime passional quando ocorre esse domínio da violenta emoção. Crime passional por excelência, que a gente chama também na doutrina de crime de ímpeto. O que é um crime de ímpeto? É exatamente esse crime que ocorre sob o domínio de violenta emoção por parte do agente. A gente vai começar tratando do motivo de relevante valor social. O que eu tenho nesse motivo de relevante valor social? Um motivo que está ligado à coletividade. Isto é, o motivo que o agente tem é um motivo que revela um sentimento coletivo. Imagine então o morador de uma comunidade que mora ali há muito tempo, ele é um líder comunitário e naquela comunidade foi instalada uma milícia que agora vem praticando crimes, vem praticando extorsão contra os moradores. Esse líder comunitário, pegando para si o sentimento social de se vingar daquela milícia, mata o chefe da milícia. E esse era um sentimento de toda aquela comunidade daquele local. Com isso, perceba que ele, motivado por um sentimento coletivo de acabar com os abusos que estavam acontecendo no local, incorpora esse motivo para si e pratica o crime. Situação clássica do motivo de relevante valor social e, nesse caso, teremos a redução de pena de 1/6 a 1/3, sem prejuízo que, diante da soberania dos vereditos do tribunal do júri, eventualmente esse indivíduo seja absolvido, ainda que o crime tenha se configurado. É bom que se diga que, na prática, o homicídio privilegiado está ali muito próximo de uma absolvição no panorama que temos no tribunal do júri. Agora, a doutrina costuma exemplificar o motivo de relevante valor social com o exemplo do traidor da pátria, sem dar muitos detalhes. Aquele que faz algo contra o seu próprio país, trazendo consequências graves para a população. Seria o traidor da pátria que, uma vez sendo assassinado, aquele que pratica o crime, incorporando o sentimento social, vai então responder pelo homicídio privilegiado com base no motivo de relevante valor social. Então daí a gente tira dois exemplos que são comumente tratados na doutrina em relação a essa modalidade de homicídio. Mas, além do homicídio por motivo de relevante valor social, existe ainda o motivo de relevante valor moral que a gente vai trabalhar agora, que diferentemente de ser um motivo relacionado a uma coletividade, é algo que é íntimo do agente, é um motivo pessoal para a prática do crime dotado de alguma nobreza. Não justifica a prática do crime, mas justifica a diminuição de pena de 1/6 a 1/3. O que eu tenho no motivo de relevante valor moral? É um motivo pessoal do agente dotado de alguma nobreza. Vinícius, qual seria o exemplo clássico de homicídio por motivo de relevante valor moral? A doutrina trabalha muito um exemplo que você já deve ter ouvido, que é do pai que mata o estuprador da sua filha. Nessa situação, o pai que mata o estuprador da sua filha, ele faz notadamente para se vingar. Então perceba que a vingança, a depender do motivo dessa vingança, ela pode configurar um homicídio privilegiado pelo motivo de relevante valor moral. Então, o pai que mata o estuprador da sua filha é o exemplo mais comum de homicídio privilegiado. Porém, outro exemplo muito mencionado sobre homicídio privilegiado é o da chamada eutanásia. A eutanásia que é crime no Brasil e que vamos chamar também de um homicídio piedoso. Quando você ouvir a expressão homicídio piedoso, saiba que essa referência é a eutanásia. Mas o que as provas de concurso, o que as bancas examinadoras querem que o candidato saiba? Que ele saiba a diferenciação entre alguns termos que aparecem agora aí na sua tela,
que são a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia e o suicídio assistido. Qual seria a diferença entre essas expressões eutanásia, ortotanásia, distanásia e suicídio assistido? É o que a gente vai estudar agora sobre a diferença entre essas 4 expressões que você precisa conhecer. Então, sobre a eutanásia ou homicídio piedoso, ocorrerá quando a morte for provocada em pessoa com forte sofrimento, doença incurável ou em estado terminal e movida pela compaixão ou piedade. Então, na eutanásia, normalmente eu tenho aquela pessoa com algum tipo de laço afetivo com a vítima que, vendo aquele sofrimento com a pessoa em estado terminal, acaba por praticar uma ação ou omissão dolosa no sentido de que a vítima morra. Por exemplo, desligando o aparelho que mantém a vítima viva, ou ainda deixando de dar o medicamento que mantém aquela pessoa viva. A eutanásia pode ser praticada tanto por ação quanto por omissão. Eutanásia é crime no Brasil. Existem projetos de lei no Congresso Nacional para a regulamentação da eutanásia. No entanto, até o presente momento, não se admite a eutanásia como uma excludente do crime no direito penal brasileiro. Eutanásia é crime. Uma vez configurada, haverá redução de pena de 1/6 a 1/3 na forma do 121, parágrafo 1º. Mas lembre-se, como eu já disse, eu tenho no homicídio privilegiado algo muito próximo de uma absolvição no tribunal do júri. A depender da argumentação utilizada pela defesa em plenário, é até possível que, diante de uma situação de eutanásia, possa haver o reconhecimento da absolvição por uma clemência por parte dos jurados. Agora, a configuração do crime existe. Dogmaticamente, eu vou considerar a eutanásia como crime de homicídio. A ortotanásia também é outro fenômeno importante para que a gente possa abordar. Neste caso, o doente já está em processo natural da morte e recebe uma contribuição do médico para que este estado siga seu curso natural. Assim, ao invés de se prolongar artificialmente o processo de morte, que seria a distanásia, deixa-se que este se desenvolva naturalmente, ocorrendo a ortotanásia. Somente o médico pode realizar a ortotanásia e ainda não está obrigado a prolongar a vida do paciente contra a vontade deste e muito menos aprazar sua dor. Quanto à ortotanásia, esse fenômeno ele não configura crime e, na verdade, ele vai permitir que o paciente, aquela pessoa que está doente, em estado terminal, tenha uma morte mais digna em razão de um procedimento, uma conduta médica que vai permitir que aquela pessoa tenha uma morte natural em vez de ser submetida aos tratamentos que deixariam essa pessoa mais tempo viva. Vou dar um exemplo para ficar muito claro para você o significado da ortotanásia. O exemplo do ex-governador Mário Covas, que tinha um câncer em estado terminal, ex-governador de São Paulo, e ele então, preferindo vir a passar os seus últimos dias com a família, ele teve alta do hospital, já com a morte iminente, porque o câncer estava em estado avançado, só que em vez de submeter ao tratamento no hospital, onde ele ia, na verdade, viver mais dias, ele preferiu viver menos dias com a família em casa. Situação típica de ortotanásia. Então, a ortotanásia, ela dá a possibilidade ao paciente de ter uma morte digna, em vez de ter a sua vida um pouco mais alongada, porém num estado de sofrimento maior. É melhor que seja abreviada essa vida do paciente para que ele possa passar os seus últimos dias com a família, possa realizar os últimos desejos. Essa é a ideia quando a gente fala de ortotanásia. Portanto, ortotanásia não configura crime. Não é crime no Brasil esse fenômeno da ortotanásia. Além da ortotanásia, a gente vai falar agora da distanásia. O que eu tenho na chamada distanásia? A distanásia é um fenômeno que também não configura crime, e aí eu tenho um conceito da professora Maria Helena Diniz,
que diz que trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte. Significa que alguém está em estado terminal e o que se busca é postergar ao máximo a morte dessa pessoa. Um exemplo muito claro que nós temos é o exemplo do piloto Schumacher, que se acidentou já há alguns anos e na data de gravação dessa aula o piloto ainda se encontra vivo em razão de todos os recursos possíveis encontrados na medicina para a postergação da sua morte. É uma situação clássica de distanásia a situação do piloto de Fórmula 1 Schumacher. E para fechar a comparação, vamos ver o que é o suicídio assistido, que na verdade configura o crime do artigo 122 do Código Penal aparecendo na sua tela. O agente responderá pelo artigo 122, que é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Portanto, auxiliar alguém, induzir, instigar ao suicídio, configura crime, o crime do artigo 122 do Código Penal, que é o induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio ou à automutilação. Tipo penal que inclusive sofreu algumas alterações no ano de 2019, incluindo também a automutilação, dentre outras alterações, mas nesse momento é importante que você saiba que o suicídio assistido também é um parâmetro de comparação em relação à eutanásia, ortotanásia e distanásia. Numa eventual dissertação sobre o tema eutanásia, por exemplo, é importante que o suicídio assistido seja mencionado, configurando o crime do artigo 122 do Código Penal. Essa foi a nossa primeira parte relativa ao crime de homicídio privilegiado, mas a gente tem uma segunda parte ainda para continuar falando desse delito, porque existem muitos detalhes a respeito. A gente volta já na segunda parte.